Assim é Portugal. Oferecimento Beirão da Serra. Parceiro de verdade. Santa Mônica, rede de ensino. O Amigão, o melhor amigo da sua família. Lawrence, em Sintra, o mais antigo e histórico hotel da Península Ibérica. A magia do Natal está no ar. E aqui no Amigão, nós amamos essa época. Aqui você encontra os melhores produtos para presentear quem ama, com uma variedade incrível de produtos e com um preço que cabe no seu bolso. O Amigão, o melhor amigo da sua família. Aproveite o glamouroso inverno europeu em Portugal, realizando uma experiência digna das verdadeiras obras literárias. Fique hospedado no Lawrence, o hotel mais antigo da Península Ibérica. Para você que tem bom gosto, a Galtour te ajuda com um pacote incrível. Traslado do aeroporto, 3 noites no Lawrence, com café da manhã, passeios com belas paisagens nos memoráveis monumentos e bairros de Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra. Informações e reservas, Galtour. É desde o início que a gente aprende o que importa. No Santa Mônica Rede de Ensino, cada experiência conta. Aqui, aprender é descobrir o mundo com confiança, acolhimento e entusiasmo. Incentivamos curiosidade, autonomia e protagonismo em cada atividade. Nossos alunos desenvolvem habilidades para pensar, criar e resolver problemas de forma prática e inteligente. Projetos como Programa Bilíngue, Cultura Maker e Educação Financeira conectam o aprendizado à vida real. Aqui, cada estudante se sente acolhido, motivado e preparado para o futuro. Esporte, arte, cultura e desafios inspiram cada aluno a superar limites, explorar talentos e celebrar conquistas. Cada experiência é pensada para fortalecer habilidades, autoconfiança e o prazer de aprender. Santa Mônica Rede de Ensino. Mais de 10 mil famílias confiando em um futuro com oportunidades reais. Venha viver essa experiência com a gente. Vencer mais. Vencer SM Rede. Portugal está cada vez mais presente no coração e na boca dos brasileiros. Por isso, a Beirão da Serra, que é a maior importadora de bebidas e alimentos no Rio, aumentou ainda mais sua linha de produtos portugueses. Em seu variado estoque, a Beirão ainda disponibiliza um mix de produtos exclusivos com a qualidade VIP. Beirão da Serra, parceiro de verdade. Sabe por que em cada 10 residências, 7 usam produtos Big Soft? Porque há mais de 30 anos nossa meta é a qualidade. E por isso buscamos soluções inovadoras para continuar sendo a marca premiada no segmento de limpeza doméstica. Big Soft, quem compra uma vez, compra sempre. E aí, tudo bem? Aqui agradecido, porém cada vez mais assustado, como os anos estão voando. Já é dezembro, daqui a 2 semanas Natal. Mas falando em Natal, estamos preparando um lindo especial com o cantor Zé Amaro, o cowboy português, que lançou recentemente uma música que está fazendo um grande sucesso em parceria com o grupo jovem Dama. E semana passada lançou mais um sucesso que certamente acontecerá na sua carreira ao lado de um dos maiores cantores sertanejos do Brasil, Sérgio Reis. Imperdível. A Galtour Viagens me levou e deve te levar também para Lisboa. Lá conheci o Centro Interpretativo da História do Bacalhau.
Depois fui pagar uma promessa antiga em um dos restaurantes mais badalados da cidade, o Solar dos Presuntos. Aqui no Rio de Janeiro, entrevistei o forte candidato à presidência da República Portuguesa, o Dr. Luiz Marques Mendes, que vem liderando nas pesquisas. E nos intervalos, você tem, como habitualmente acontece, o Minuto em Portugal, se liga que lá vem história e o ponto a ponto. Porque afinal, está na boca de mais gente ainda. Assim é Portugal. Olá, Zé Carlos, como está? Bem-vindo a esta nossa exposição Centro Interpretativo da História do Bacalhau. E eu convido a você visitar conosco mais uma novidade para nós brasileiros, e eu vou te dar a dica quando estiver aqui em Lisboa. Esta exposição, bem, como sabem, o português adora bacalhau. E o brasileiro? E o brasileiro, pelos vistos, também. Então estava mais do que merecido e na hora de termos uma exposição dedicada ao bacalhau, principalmente à pesca do bacalhau levada a cabo pelos portugueses, neste caso desde os descobrimentos até ao Estado Novo, porque nós não só consumimos bacalhau, mas também fomos protagonistas na vinda do bacalhau até Portugal e à Europa. Temos aqui um grande livro. Aqui temos um grande livro de história, porque temos que andar muitos séculos para trás para chegarmos, digamos, às origens da presença dos portugueses na Terra Nova. Esta presença está creditada, digamos assim, à família dos Corte Real, 3 irmãos, 2 dos quais em tempos distintos viajaram até à Terra Nova. Estes 2 primeiros desapareceram, provavelmente no meio das suas viagens, e há um terceiro irmão que procura recuperar os 2 primeiros, mas que é impedido pelo rei Dom Manuel. Mas é, digamos, este ponto de partida, no início do século XVI, que marca de facto a presença dos portugueses na Terra Nova e na pesca do bacalhau nestas zonas. Claro que Portugal vai ter uma presença muito marcada. De qualquer forma, os séculos vindouros, esta presença vai ter menos valor, vai ser diminuída, porque outras potências europeias também descobrem estes territórios, também descobrem esta matéria-prima, o bacalhau, que alimentava tanta gente e da melhor forma, e vai encontrar concorrentes. É a concorrência do mercado internacional. Pronto, Portugal acaba por perder terreno nesta região, e este terreno, como há pouco nós estávamos a dizer, vai ser só recuperado muito mais tarde durante o Estado Novo. Entramos em mais um espaço que está denominado a Frota Branca. O que seria? A Frota Branca era o conjunto dos bacalhoeiros, estamos a falar do Estado Novo. Sim. E de uma altura muito problemática, vivida pela Europa. Estamos em plena Segunda Guerra Mundial. Sabemos que Portugal teve uma posição neutra. De qualquer forma, para que Portugal pudesse continuar a fazer as suas viagens até o Atlântico Norte, e de forma a que os seus bacalhoeiros não fossem atingidos pelos ataques que eram feitos pelas forças inimigas e pelos aliados,
toda a frota foi pintada de branco. Daí o nome frota branca. Não quer isto dizer que por vezes uma ou outra embarcação não tenha vindo a ser atingida e tenha naufragado de facto, mas o nome a frota branca vem precisamente daí. Ou seja, o objetivo era escapar aos atentados dos inimigos e das forças aliadas, uma vez que Portugal tinha assumido uma posição neutra no conflito da Segunda Guerra Mundial. E aqui o visitante poderá viver mais uma experiência. Como conhecer alguns depoimentos de pescadores, seria isso? Exatamente, Zé Carlos. Aqui temos histórias de vida, que são, de facto, os depoimentos mais coloridos que nós podemos ter quando visitamos uma exposição. São vozes e histórias ditas na primeira pessoa, neste caso de próprios pescadores, que tiveram longos anos a exercer esta atividade de estarem constantemente meses e meses em embarcações e responsáveis por pescar o bacalhau e por depois a trazer esse pescado para o nosso país. Vem a câmera. Realmente são histórias, não é? Como esta, que mostram um trabalho muito árduo, um trabalho que não era fácil, que talvez se perderam vidas no mar. Muitas vidas no mar. E estamos a falar de pessoas que estão totalmente isoladas durante longos meses, 6 ou 8 meses, completamente sozinhas. Dedicados a esta atividade e a esta atividade tão dura, muito dura. Frio, chuva, muito frio. Condições meteorológicas adversas a todo momento, né? Cuidados de saúde muito diminutos, se houvesse algum problema, anos mais tarde, pois acabou por se pensar também numa embarcação hospital, que acompanhava as campanhas de bacalhau e que socorria os homens que tivessem acidentes de trabalho ou outros problemas de saúde que existiam durante estas viagens, mas isto não minimizava a atividade dura que eles tinham e tinham que desenvolver. Em Viana do Castelo tem um navio Gil-Eanes, um navio hospital. Exatamente, isso mesmo. Era uma das funções. Era uma das funções, exatamente. Estar no mar e recuperar, tratar, fazer os primeiros socorros desses pescadores. E apoiar exatamente pescadores. Nós temos estado só a falar de pescadores, mas a tripulação não era só constituída por pescadores. Havia também outros homens que tinham outras funções. O capitão, outros oficiais, os homens que tratavam do pescado e que o salgavam, os cozinheiros também. Por isso havia uma série de atividades que era realizada. A gente diria hoje todo o staff que estava por trás. Era toda uma indústria que estava só dentro de uma embarcação. Exatamente. Era uma comunidade. Agora nós entramos no espaço dory. O que vem a ser dory? O dory é uma pequena embarcação que os pescadores usavam sozinhos para pescar o bacalhau, ou seja, eles iam de facto no navio-mãe até à Terra Nova, ou até às costas, até ao mar do Atlântico Norte, e ali depois cada um saiu na sua embarcação mais pequena, que nós conseguimos ver aqui nas nossas traseiras em algumas fotografias, e durante 8, 12 horas, sozinhos, cada um pescava à linha, ou seja, eles lançavam um fio para dentro da água e era com as suas próprias mãos depois que pescavam essa linha, que trazia então os bacalhaus que eles iam pescando e que iam carregando nestes dories, que são as pequenas embarcações que nós temos aqui atrás. Esta atividade era feita em condições climatéricas muito agrestes. Estamos a falar do Atlântico Norte, ou seja, temperaturas muito baixas, às vezes eram confrontados com ondas bastante altas, muito nevoeiro muito denso, e o que é que acontecia? Por vezes eles caíam dentro da
d'água, às vezes eram recuperados pelos companheiros, outras vezes não, ou morriam, ou até eram recuperados por outras embarcações de outras nacionalidades, ou então autóctones daquelas regiões. Aqui nestas fotografias conseguimos ver algumas das operações que os homens fazem a bordo destas embarcações, porque até há pouco estávamos a falar dos pescadores que apanhavam os bacalhaus à linha, mas além desses homens, também havia outros homens que ficavam nas embarcações que também tinham funções muito, muito importantes de limpeza do bacalhau, o corte do bacalhau, a salga do bacalhau, a seca do bacalhau. Para já dentro da embarcação aquilo que era feito era a salga do bacalhau, a limpeza, o cortar-se o bacalhau em determinados segmentos e depois a salga do bacalhau e a compactação desse bacalhau. O objetivo era extrair a umidade e secá-lo e conservá-lo com o sal. Bem, Zé Carlos, agora eu ia convidá-lo para ter uma experiência incrível. Vai experimentar como é estar dentro de um dory e as condições agrestes que um pescador ficaria sujeito quando pescava à linha neste dory. Pode ser? Só se for agora. Com coragem. Vamos lá. O ambiente já muito propício. Frio. Muito frio. Vai poder sentar-se. E aqui é possível experimentar o quão difícil era. Já estamos a sentir a temperatura a descer. Temos aqui uma sala com 8 graus. De qualquer forma, os pescadores experimentavam temperaturas negativas. Aqui é apenas uma experiência aproximada daquilo que os pescadores viviam quando pescavam no dory. Podemos ter aqui também uma noção do nevoeiro denso, que eles por vezes também com o qual se deparavam, as vagas, as placas de gelo, a dificuldade em manusear os remos, os instrumentos de pesca, uma vez que eles usavam a linha à mão para pescar esses bacalhaus e puxavam a linha à mão, por isso é muito fácil de imaginar como estariam as mãos destes homens e a cara destes homens. Temos condições climatéricas muito, muito agrestes, como as nossas próprias imagens permitem vê-lo, por isso era de facto muito, muito difícil. E outra coisa que temos de ter muito presente era a solidão total na qual eles faziam esta atividade. É a solidão total, o isolamento total perante estas condições, que é de facto aterrador. Eu teria imenso medo, de certeza absoluta. É uma prova de sobrevivência 200%. Está frio? Assim é Portugal. O próximo ano começa agora. É isso mesmo, José Carlos. O Réveillon perfeito já está garantido, aproveitando o calor das praias brasileiras aos destinos internacionais mais desejados como Lisboa, Paris, Nova York e Dubai. Agora quer algo inesquecível? Celebre a vida em um cruzeiro na virada do ano. Galtour Viagens. Seu próximo destino começa aqui. Sabe por que em cada 10 residências, 7 usam produtos Big Soft? Porque há mais de 30 anos nossa meta é a qualidade. E por isso buscamos soluções inovadoras para continuar sendo a marca premiada no segmento de limpeza doméstica. Big Soft, quem compra uma vez, compra sempre. Olá a todos. Vamos imaginar que vivemos num mundo completamente às escuras. Pois hoje vamos falar de alguém que ficou cego aos 3 anos, mas apesar de tudo, iluminou a vida de milhões de pessoas. Em França, 1812, um menino de apenas 3 anos brinca na oficina de seu pai, Simon René, fabricante de celas e arreios. Mas bastou um segundo de distração e com uma sovela, uma ferramenta pontiaguda para furar o couro, o jovem fura o olho esquerdo. Falamos de Louis Braille. A ferida infecciona, não há tratamentos eficazes naquela altura e poucas semanas a infecção alastra para o olho direito. E aos 5 anos, Braille está
completamente cego. Seus pais mandam-no então para Paris, para o Instituto Real de Cegos. Aí vai aprender com professores especializados que tinham livros com letras em relevo. Aos 12 anos, Braille conhece um antigo militar, Charles Barbier. Ele tinha inventado um sistema de pontos que permitia que os militares pudessem ler instruções durante a noite sem acender a luz e sem se porem em perigo. Era um sistema de 12 pontos muito complexo, mas já era um princípio do que poderia ser uma leitura para invisuais. Aos 15 anos apresentou um sistema de 6 pontos que podia reproduzir letras, números e até partituras musicais. Hoje este sistema está por toda a parte, nos livros, nos elevadores, nas caixas de medicamentos. É um sistema universal. Após a sua morte, 100 anos após a sua morte, França reconhece o seu mérito, leva-o para o Panteão, onde repousa ao lado de Voltaire ou Victor Hugo. Hoje, prestamos-lhe aqui também a nossa homenagem. Quando se fala em tradição e sabor, um nome vem à mente: Majestosa. Aqui, cada detalhe é pensado para conquistar o seu paladar. Variedade, qualidade e aquele sabor que fica na memória. Pães fresquinhos, pastéis irresistíveis e doces que encantam. Majestosa, a rainha dos sabores na ilha. Assim é Portugal. Oferecimento Beirão da Serra. Parceiro de verdade. Santa Mônica, rede de ensino. O Amigão, o melhor amigo da sua família. Lawrence, em Sintra, o mais antigo e histórico hotel da Península Ibérica. Vamos agora fazer a degustação virtualmente falando. Virtualmente falando, é mesmo. É isso aqui. No segundo andar, isso. No segundo andar, nós está dedicado à culinária. Passamos em revista a alguns pratos de culinária onde o bacalhau é o ingrediente principal. Nós sabemos que pelo menos 1001 formas de fazer bacalhau existem, mas existem muito mais. Há sempre uma forma de inovar a utilização do bacalhau. Que show! Aqui temos uma projeção, uma espécie, um video mapping que ilustra alguns pratos de bacalhau e alguns dos outros ingredientes que o acompanham, porque o bacalhau é um ingrediente consumido diariamente nas nossas mesas, mas também pontua algumas das refeições que marcam o nosso calendário de festividades, as nossas festividades anuais. Tem até festivais de bacalhau. E até festivais de bacalhau, exatamente. Mas é um ingrediente que está presente na mesa dos portugueses todo o ano, quer diariamente, quer em momentos festivos. Aqui temos um videomapping que dá conta dessa utilização diária, desse consumo diário. Aliás, o português, em média, consome 7 kg de bacalhau por ano. Sabia disso? Não. 7 kg de bacalhau, o que dá à volta de 70 toneladas de bacalhau por ano. Nós consumimos cerca de 20% do bacalhau que é pescado anualmente. É muito bacalhau. Mas no Brasil muito também bacalhau. está se consumindo muito bacalhau. Boa. Principalmente agora com a vinda dos brasileiros
turismo, familiares vivendo aqui, morando, estudando, trabalhando, então tem essa conexão, né? E cada vez mais se consome muito bacalhau mesmo. Posso fazer uma pergunta, Zé Carlos? Por favor. Qual é o seu prato favorito de bacalhau? Meu prato preferido é bacalhau à moda de Braga. Aquele frito, né, com bastante azeite e batatas à rodela. E cebola. Uma cebolada. Muito bom. E o segundo é um bacalhau com batatas ao burro no forno, banhado no azeite, naquele azeite bom. É ótimo, excelentes escolhas. Não é? Excelentes escolhas. Como bacalhau com bacalhau. De qualquer maneira. Uma delícia. Nossa! Olha os azulejos. Os azulejos que estão sempre presentes também nas nossas casas de restauração mais tradicionais, nas ditas tabernas também. E não só. Mas isto a propósito de juntarmos o azulejo à restauração e ao bacalhau em particular. E que voltou a ficar em moda os azulejos, né? Exatamente. Olha, o Dory, seria um Dory. Aqui temos os Dories, estas pequenas embarcações que se vão afastando da embarcação principal. Volta e meia passeiam por aqui uns bacalhaus. O bacalhau, que pode ter aproximadamente 2 metros, pode chegar a ter 2 metros de comprimento e até 100 quilos de peso. É um peixe muito grande. Você sabe que eu fiquei sabendo e dividi com o público que assistiu esse programa que bacalhau tem caras. Tem caras, sim senhora, tem cara de bacalhau. Tem cara de bacalhau. E outra coisa muito interessante aqui em Portugal... Línguas. E línguas, exatamente. E línguas de bacalhau. São uma delícia. É uma delícia. Agora, o que é mais interessante ainda é que a maior parte dos portugueses não conhece o bacalhau sem ser salgado. A maior parte do bacalhau que nós consumimos aqui em Portugal é um bacalhau salgado e não salgado. Ali naquela televisão vai quase aparecer alguns nomes da nossa praça de chefes, alguns nomes de chefes de culinária muito conhecidos aqui em Portugal. Alguns mais antigos, mais clássicos, alguns nomes mais clássicos, como o nosso chefe Silva ou Filipe Vacondeus, e depois outros mais recentes, já mais conhecidos dos dias de hoje, como o Manel Luís Goxa, que é atualmente um apresentador de outros programas de entretenimento, a Maria de Lourdes Modesto, também muito conhecida nos anos 60, como ali está datado. Depois há o chefe Kiko, também mais conhecido, a Justa Nobre, de 2014. O chefe Kiko, quem falava. Aquilo que eu vou fazer hoje é um bacalhau da Superman. Hoje cá estão nós, agora com Este chefe António Silva era muito conhecido pelos chapéus também que envergava. Eram muito altos. Não podia deixar de ver bacalhau, obviamente. O bacalhau da Noruega é um bacalhau com características especiais, a desembalasca mais alta. E outra pergunta que também se faz muito é porquê o bacalhau? Porque de facto o bacalhau era conservado em sal e permitia que fosse conservado durante muito tempo, por isso permitia que fosse um alimento que era guardado nas embarcações, que era transportado nas embarcações para alimentar também a tripulação, permitia também alimentar toda uma população, neste caso em Portugal. É muito rico em proteína, é baixo em gordura, que é uma coisa que todos nós hoje apreciamos bastante, não é? Tudo que seja um alimento de poucas gorduras, e é rico em vitamina D e B12, que são nutrientes muito importantes. O peixe em si, não é? Faz muitíssimo bem à saúde. Bonita decoração, né? Aqui temos alguns utensílios de cozinha que encontramos em quase todas as cozinhas, não só na cozinha portuguesa, mas a escumadeira, aqui a concha, uma frigideira, o paninho para segurar os pratos e os tachos que nós levamos ao lume ou até ao forno, e os famosos azulejos, que estão conhecidos no contexto português. Que bacana! Aqui seria a seca do bacalhau. Exatamente.
Esta estrutura é alusiva... Antiga, né? Hoje não tem mais. No norte da Europa, no Atlântico Norte, nos territórios a norte do Atlântico, existem processos que ainda remontam a este tipo de secagem. Isto é uma estrutura alusiva à secagem, que o bacalhau, depois de seco, era pendurado e procurava-se que secasse em condições onde houvesse algum sol e algum vento. E era assim que era feito, de forma tradicional, a seca do bacalhau. Mais seca de bacalhau? Mais secas de bacalhau, é importante. O bacalhau é muito consumido, cada um de nós consome 7 quilos, por isso temos que secar muito bacalhau. Claro que hoje em dia a seca do bacalhau aqui em Portugal não é feita nestas condições, existem estufas onde o processo já é feito de forma, digamos, artificial, onde as condições da umidade e de temperatura são garantidas de forma mecânica e devidamente acompanhadas, de forma a garantir de facto o processo de secagem o mais correto possível. Hoje em dia o bacalhau é apreciado por toda a gente, mas há uma expressão em Portugal que nós usamos que é para quem é bacalhau basta, que diminui um pouco a forma como se recebe alguém, ou seja, nós podemos dar muito pouco porque aquela pessoa não vai valorizar tanto. Então existe uma expressão em Portugal que traduz isso muito e que usa a palavra bacalhau, que é para quem é bacalhau basta, para quem é bacalhau basta. Olha o peixe que eu peguei. É. Bom bacalhau. Bom bacalhau. Vamos fazer bacalhau com batatas a murro? Isso, e depois de remar no dory, pescado, vou tirar a roupa e vou para o restaurante comer esse bacalhau. Bem bom. Excelente ideia. Eu vou acompanhá-lo. Então vamos comer o bacalhau, porque afinal... assim é Portugal. Aproveite o glamouroso inverno europeu em Portugal, realizando uma experiência digna das verdadeiras obras literárias. Fique hospedado no Lawrence, o hotel mais antigo da Península Ibérica. Para você que tem bom gosto, a Galtour te ajuda com um pacote incrível. Traslado do aeroporto, 3 noites no Lawrence, com café da manhã, passeios com belas paisagens nos memoráveis monumentos e bairros de Lisboa, Estoril, Cascais e Sintra. Informações e reservas, Galtour. Venha celebrar a vida em alto astral, saboreando os assados na brasa de carvão com tempero inconfundível, além de generosos e deliciosos acompanhamentos e caneca 0 grau, na melhor do Rio há mais de 50 anos. Na Brasa Colômbia. 1 minuto em Portugal. Oferecimento na Brasa Colômbia. Assados na brasa com tempero inconfundível. E Rede Economia. Tudo para você economizar mais. O escritor João Morgado foi nomeado para o Dublin Literary Awards 2026, um dos prêmios literários mais prestigiados e valiosos do mundo. A nomeação é pela edição em inglês do romance biográfico Dust in the Gale sobre Vasco da Gama, publicado nos Estados Unidos. Essa é a primeira nomeação internacional do autor. O livro integra a lista de 69 obras escolhidas por bibliotecas de 36 países. O vencedor do prêmio, no valor de 100 mil euros, será conhecido em maio de 2026 durante o Festival Internacional de Literatura de Dublin. Portugal conquistou pela primeira vez o Mundial de Futebol Sub-17, vencendo a Áustria por 1-0 na final disputada no Catar. A mesma geração já tinha sido campeã da Europa este ano, confirmando seu enorme talento. O torneio rendeu ainda prêmios individuais. Matheus Midi foi eleito melhor jogador e Romário Cunha o melhor goleiro. A seleção chegou a Lisboa sob festa, desfilou no ônibus aberto e foi recebida em Belém. Os 21 jogadores são condecorados com a Ordem ao Mérito, tornando-se os mais jovens portugueses a receber a distinção. O passaporte português está entre os 30 melhores do mundo, segundo o Índice Global de 2025. Portugal ocupa a 28ª posição, apesar de ter descido 4 lugares em relação ao ano passado. O documento garante acesso sem visto a 124 países, incluindo Estados Unidos, França, Alemanha, China e Japão, o que o torna um dos mais desejados pela sua alta mobilidade. A Europa domina o topo do ranking, enquanto os Estados Unidos registram uma queda histórica, agora apenas em 14º lugar. Rede Economia.
Natal com caminhão de economia. E prêmios. Rede Economia. Economia é aqui. É desde o início que a gente aprende o que importa. No Santa Mônica Rede de Ensino, cada experiência conta. Aqui, aprender é descobrir o mundo com confiança, acolhimento e entusiasmo. Incentivamos curiosidade, autonomia e protagonismo em cada atividade. Nossos alunos desenvolvem habilidades para pensar, criar e resolver problemas de forma prática e inteligente. Projetos como Programa Bilíngue, Cultura Maker e Educação Financeira conectam o aprendizado à vida real. Aqui, cada estudante se sente acolhido, motivado e preparado para o futuro. Esporte, arte, cultura e desafios inspiram cada aluno a superar limites, explorar talentos e celebrar conquistas. Nossa infraestrutura completa e moderna oferece espaços acolhedores e inspiradores, onde o aprendizado acontece com segurança, conforto e qualidade. Santa Mônica Rede de Ensino. Mais de 10 mil famílias confiando em um futuro com oportunidades reais. Venha viver essa experiência com a gente. Vencer mais. Vencer SM Rede. Portugal está cada vez mais presente no coração e na boca dos brasileiros. Por isso, a Beirão da Serra, que é a maior importadora de bebidas e alimentos no Rio, aumentou ainda mais sua linha de produtos portugueses. Em seu variado estoque, a Beirão ainda disponibiliza um mix de produtos exclusivos com a qualidade VIP. Beirão da Serra, parceiro de verdade. A magia do Natal está no ar. E aqui no Amigão, nós amamos essa época. Aqui você encontra os melhores produtos para presentear quem ama, com uma variedade incrível de produtos e com um preço que cabe no seu bolso. O Amigão, o melhor amigo da sua família. Cumprir a promessa que eu fiz quando ele esteve em São Paulo e de muitos das redes sociais, das pessoas que participam, que vêm, amigos meus, clientes desta casa. Meu pai, que é da terra do pai do Pedro, e desde já, Pedro, muitíssimo obrigado por você me receber. Saudade que eu estava de vocês. E você está vendo que eu estou cumprindo várias promessas. Eu gosto deste tipo de ações porque aquilo que estavas a falar é a realidade. Hoje em dia o nome Soares Presuntos, principalmente no Brasil, tem um peso muito, muito grande e se calhar as pessoas não têm a oportunidade de vir a Portugal e este trabalho que estás a fazer, poder levar através de uma caixinha mágica um bocadinho do que é a loucura deste restaurante, porque de facto é uma loucura. Nós estamos abertos desde 1974, eu sou a primeira geração. Já temos a segunda geração aqui a funcionar, que é a minha filha, que legal. A minha filha Carolina, com 32 anos, e a mais nova, com 22 anos, está começando também a dar os primeiros passos dentro do restaurante. E é isso, é transportar um bocadinho para o nosso país irmão o que é o Soares Presuntos, o porquê do Soares Presuntos. São perguntas difíceis de responder, mas talvez conversando se perceba um bocadinho o que é o Soares Presuntos. Vamos começar do início, do seu pai, não é? Que veio da terra do meu pai, de Monção do Minho. Ele veio de Monção para Lisboa e já montou esta casa ou ele ainda passou por outros lugares? Não, meu pai veio de Monção para Lisboa, para a casa de um tio que trabalhava na Solmar. A Solmar na altura era a casa mais emblemática de Lisboa e o meu pai veio abrir a Solmar. Começou com 16 anos, não conhecia a minha mãe, embora fosse de Monção, a minha mãe não a conhecia. Até que um dia a minha mãe veio a Lisboa e eles conheceram-se em Lisboa e foi um amor para a vida. E a minha mãe, portanto, era filha também de uma excelente cozinheira,
A cozinha e a restauração uniu-os de uma forma, até hoje não, porque o meu pai já partiu, mas foi um amor que muitas vezes na restauração é difícil. Um cara trabalhar com a esposa e a esposa trabalhar com o cara é muito complicado, porque se leva os problemas para casa, mas o meu pai e a minha mãe sempre conseguiram fazer esse trabalho. Foi uma luta tremenda, começámos com 18 lugares, hoje em dia temos perto de 300 lugares, não é? Que isso? Tínhamos 7 trabalhadores, hoje temos 140 trabalhadores. Nossa. E é como te digo, é um negócio, todos os dias a presença do proprietário é importante. Por que o nome que o seu pai deu, Solar dos Presuntos? Isto era uma antiga casa de venda de azulejos, onde tinha muita porcelana e presunto figurava também como uma mera decoração a nível de azulejo. E o meu pai comprou, era uma casa pequena e manteve o nome. E manteve também o nome da empresa. Chamamos Solar dos Presuntos, mas temos o nome da empresa, é Gonzalez Teixeira Ceoane. Ceoane é o quê? É um nome galego, porque Monção é mesmo junto à fronteira de Espanha. E a Galiza, na altura em que o meu pai veio para Lisboa, Lisboa era praticamente toda ela de galegos, de pessoas dessa região. E então mantivemos o nome de Gonzalez, que era o dono do Fuso. Fuso também é uma casa muito emblemática em Lisboa, que é uma casa, se calhar a casa mais antiga de Lisboa, onde se faz um bacalhau, que é uma coisa fantástica. Ele tinha um restaurante mais abaixo e vendeu esta propriedade ao meu pai e ficámos com o nome, e o nome Solar dos Presuntos foi o nome que adotámos. Você vem sempre renovando, não só e mantendo a casa bonita, né, bem operacional, mas também com os pratos, vem ou não? Não. Na mesa é muito difícil de mudar alguma coisa. Tradicional? Sim. Tentamos sim a melhorar sim a qualidade do produto. Okay. Estamos sempre atentos aos produtos novos, verificar se são melhores ou se são piores que os produtos que temos, e se forem melhores nós aí trocamos. Mas já estamos num nível que o preço do produto e a qualidade do produto já não é questionável, porque nós queremos sempre o melhor e, portanto, o melhor certamente também é o mais caro e, portanto, confiamos nos nossos fornecedores de sempre, eles já sabem o que é que pretendemos, não nos enganam e, portanto, sabem que tem um cliente também para o resto da vida e, portanto, é um bocadinho a nossa mais-valia é de podermos ter desde 1974 já fornecedores com essa idade, portanto, com 50 anos, que passaram os negócios exatamente como o meu pai passou da geração para outra geração, e nós continuamos a fazer as compras nessas mesmas casas que fazíamos há uns anos atrás. Qual é o carro-chefe, ou se tem mais de um carro-chefe? A gente diz que o carro-chefe no Brasil são os pratos mais emblemáticos de cá. Sim. Portanto, durante a semana nós temos sempre um prato diferente. Hoje, por exemplo, a segunda-feira é o dia do bacalhau à Gomes de Sá. À terça-feira é o dia do arroz de cabidela. Não sei como é que se chama o arroz de cabidela no Brasil. É o arroz a molho pardo. Exatamente. À quarta-feira é o dia do cozido. À quinta é o dia da feijoada. À sexta é o dia do arroz de pato e ao sábado a gente não cansa o cliente, não, é o que eles quiserem comer. Mas depois temos todos os dias aqueles pratos que para nós são os pratos emblemáticos, que é o bacalhau lagareiro figura sempre todos os dias, as pataniscas de bacalhau, o cabrito assado no forno, o pernil, cara, o ginásio, temos que malhar. O ginásio, tem que ser. O que eu te posso garantir é um cliente que vem aos Solar dos Presuntos durante o mês, não repete um prato. Portanto, a nossa emenda é de tal maneira vasta e sólida, às vezes para tirar um prato eu vejo-me com dificuldade. Colocar eu gostava de pôr, mas não posso alargar muito mais os pratos no cardápio, porque temos à volta de, sei lá, de 10 ou 12 pratos de peixe, todos eles diferentes, e de carne a mesma coisa, frutos do mar a mesma coisa, e portanto é muito difícil de trocar, porque quando se joga numa equipa e se é campeão, mudar só é para estragar, não é? Portanto, temos que manter e dar continuidade ao que temos. Pedro, nós estamos aqui na sua adega, que é uma adega que às vezes poucas empresas que nós já fomos gravar não tem a adega que você tem, né? E por enquanto só vi marcas assim top. O vinho de Portugal, a gente tem feito algumas matérias, tem crescido muito, né? No mercado não só do Brasil, mas internacional. Eu digo que em 1974, eu tinha 10 anos.
E depois vim trabalhar com o meu pai eu tinha 15 anos. E depois vim trabalhar com o meu pai passado 8 anos. E o que havia de vinhos em Portugal era uma coisa que era horrorosa. Não havia nada tinhas muito pouca referência com o peso como tens hoje, e os clientes pediam para pôr gelo dentro do vinho. Isso mostra um bocadinho o percurso que nós tivemos desde 1974, que é a realidade que eu conheço até hoje. Portanto, hoje em dia nós temos vinhos que nos comparamos a qualquer grande produtor do mundo. Conseguimos ter marcas que são, de facto, muito, muito boas, desde os vinhos brancos aos vinhos tintos. Depois temos aquele produto que é único, que é o vinho do Porto, que é um produto extraordinário. Temos os madeiras também, que são coisas fantásticas, mas houve uma evolução muito grande. Como é que você vê o turismo em Portugal hoje? O turismo tem um pouco a ver também com as redes de transportes, não é? Por exemplo, tu vês a questão do Porto, hoje em dia o Porto, não sei se não terá mais turismo que Lisboa, devido aos low cost que há. Isso. E, portanto, isso vai trazer com que... Aliás, mas há uma coisa que eu notei, o grande boom do turismo em Portugal deveu-se um pouco também ao futebol. Não só o Cristiano Ronaldo, que é um fenómeno, não é? Já esteve cá. Sim, isso é detalhe. Se me perguntares qual é o português que ainda não esteve cá, eu vou ter que... Não é só fazer... português. Mas, de facto, o Cristiano Ronaldo veio trazer ao mundo... por exemplo, os caras dos Estados Unidos sabem lá o que é Portugal, pensam que Portugal é uma província de Espanha, não é? E depois começam a perceber que não, Portugal afinal tem a sua identidade própria, tem os seus valores próprios. O Cristiano Ronaldo ajudou muito nessa questão de abrir as portas. E depois houve aqui um fenómeno em Lisboa que foi a final de uma Liga dos Campeões entre o Atlético de Madrid e o Real Madrid, ok? Sim. Isso, parecendo que não, foram milhões e milhões e milhões de pessoas que viram e disseram: Lisboa. Depois vieram a Lisboa a primeira vez, e Lisboa tem um encanto, qualquer ruazinha tem um... Eu já não dou valor, para mim é normal, claro. Mas vamos a qualquer lado, tem sempre qualquer coisa diferente, tem sempre qualquer sítio onde tens de tirar uma fotografia por obrigação. E é uma cidade muito pequenina, muito perto do aeroporto também, é fácil de se movimentar em Lisboa, e depois tens tudo, tens praia, tens montanha, tens cidade, tens afeto, tens carinho. Tens o fado, que é a saudade, que é a única música no mundo que consegue transmitir uma palavra que é muito difícil de traduzir noutro nome, que é saudade. Saudade é uma coisa bonita de se falar. Pedro, nós ficávamos aqui a tarde toda, ainda mais no lugar desse. Se me des palco, a gente tem tanta coisa para contar, tanta coisa vai ficar para a próxima, que você sabe que a gente precisa de pautas, porque... até onde nós sabemos, e até a embaixada já fez essa referência, no mundo somos o único programa que promove Portugal semanalmente, inédito, né? Realizado fora do país, não é? E você vai me perguntar, foi difícil, né? Foi muito difícil, mas eu coloquei para mim que foi uma missão, não é? Como eu sempre trabalhei no meio dos portugueses, não é? Tudo na minha vida foi sempre com o nome de Portugal. Faltava, de repente, um programa desse, nesse momento de sucesso que Portugal está fazendo. Antigamente era difícil falar de Portugal, não é? Às vezes as pessoas levavam até para um lado pejorativo, né? E o filho de um português, lá do norte. E hoje todo mundo quer ser português, todo mundo quer vir para Portugal, e estão vendo que Portugal sempre foi um país que a gente nunca deve esquecer o nosso passado. A gente vive hoje o nosso presente e prospecta o futuro, e o futuro de Portugal certamente será ainda maior. E vindo aqui, eu fiquei muito feliz em você nos receber. Foi um grande prazer. Você não precisa de forma nenhuma mais uma propaganda, mas é um bate-papo aqui de um fã do seu trabalho, e eu sei que eu sou representante de muitos dos vossos clientes que já estiveram aqui e que vão ficar felizes em te ver, e outros que te conhecerem. Um abraço a todos os brasileiros, aos nossos clientes e àqueles que ainda não são, venham, que têm sempre um lugar aqui na mesa dos Solados Presuntos. Saúde e paz. Um abraço, obrigado. Porque afinal... assim é Portugal. Vender, alugar, administrar e prestar serviços na área imobiliária é o compromisso da Atel Imóveis. Veja as mais qualificadas opções de negócios em nosso site atelimóveis.com.br.
É nesta avenida em Leicester que acontece o primeiro congresso das associações portuguesas do Reino Unido, a 160 quilômetros de Londres. A nossa reportagem veio acompanhar este encontro que reúne autoridades portuguesas, entidades e membros da comunidade lusa residente aqui no país. Aquilo que eu apelo é que haja união, porque capacidade nós temos, os portugueses, união para que a solidariedade, o crescimento, a cultura estejam bem presentes, onde a juventude também tenha o seu espaço. Nós dizemos portuguesa e graças a eu tenho tido aqui neste estabelecimento que eu costumo dizer que nem numa igreja ou numa mesquita juntamos as 3 ou 4 religiões debaixo do mesmo teto. Aqui vemos todo mundo como português e não a crença dele. Estimula que motive uma maior união no associativismo e na comunidade, e nas diferentes comunidades pela diáspora, espalhadas pela diáspora, uma maior compreensão do que é necessário para todas as associações poderem criar as suas ligações. Nós quisemos vir também dar um contributo das outras experiências para as associações aqui perceberem realmente e o que falámos já neste congresso, nesta parte da manhã, que a profissionalização, se me permite a expressão profissionalização, a melhoria da qualidade administrativa dentro das associações, a capacitação das associações, também em termos administrativos e financeiros, não só perante a legislação do Reino Unido e nos países de acolhimento. Na próxima semana a gente volta com mais informações sobre o primeiro congresso das associações portuguesas no Reino Unido. Eu sou Igor Lopes e este foi o Ponto a Ponto. Sabe por que em cada 10 residências, 7 usam produtos Big Soft? Porque há mais de 30 anos nossa meta é a qualidade. E por isso buscamos soluções inovadoras para continuar sendo a marca premiada no segmento de limpeza doméstica. Big Soft, quem compra uma vez, compra sempre. Quando se fala em tradição e sabor, um nome vem à mente: Majestosa. Aqui, cada detalhe é pensado para conquistar o seu paladar. Variedade, qualidade e aquele sabor que fica na memória. Pães fresquinhos, pastéis irresistíveis e doces que encantam. Majestosa, a rainha dos sabores na ilha. Assim é Portugal. Oferecimento Beirão da Serra. Parceiro de verdade. Santa Mônica, rede de ensino. O Amigão, o melhor amigo da sua família. Lawrence, em Sintra, o mais antigo e histórico hotel da Península Ibérica. Nós estamos aqui justamente no dia da estreia da 16ª temporada do nosso programa Assim em Portugal, conversando com o candidato à presidência da República Portuguesa, Dr. Luís Marques Mendes. Ele que já prestou relevantes serviços ao governo português, foi ministro, é advogado, um dos comentadores mais famosos e mais vistos nos últimos anos na televisão portuguesa. Desde já, muito obrigado em aceitarem falar conosco. E após todo esse pequeno histórico que eu relatei, o porquê se candidatar à presidência da República? É uma razão muito simples e que se define numa frase muito simples. Quero ser útil ao meu país. Julgo que posso ser útil a Portugal. É a única coisa que me interessa. Eu já tive muitos cargos. Eu já tive muitos lugares. Eu já tenho um currículo muito preenchido. Já estive dentro da política. Já estive fora da política. E agora até poderia continuar porque tenho já 6 netos e mais 2 a caminho. E, portanto, esta vida pessoal, para mim, corria tudo bem. Mas o Portugal está numa fase muito especial. Portugal está bem, até economicamente, mas tem que garantir 3 coisas essenciais. Estabilidade, maior ambição em termos de criação de riqueza e maior justiça social. 3 objetivos fundamentais. E eu acho que nesta altura, em que o país está muito dividido, em que há um governo minoritário, em que do exterior vem muita instabilidade, eu acho que é preciso alguém com quê? Experiência. Experiência conta. Muitos brasileiros ainda não sabem, e o senhor sabe que o número de brasileiros que cada vez mais visita Portugal,
Bora, Investe, que o governo de lá é diferente aqui do Brasil. Lá nós temos o primeiro-ministro e o presidente. O presidente seria um equilíbrio? A realidade portuguesa e brasileira nesta parte é muito diferente. Enquanto que aqui no Brasil o presidente é também governo, é, no fundo, chefe do Estado e chefe do governo, porque o regime brasileiro é um regime mais de caráter presidencial. Em Portugal, não. Em Portugal há uma completa separação. O presidente representa o país, o presidente é um árbitro, o presidente, digamos assim, congrega o país, mas depois há o governo, que é o executivo. Quem governa é o governo. Quem faz leis é o Parlamento. O presidente é um árbitro, é um moderador, é um congregador. Portanto, as funções são muito, muito diferentes. Quando às vezes se pergunta, e o que é que o senhor como presidente vai fazer para desenvolver o país, quais são as políticas? Essa não é uma pergunta adequada para um presidente da República, pela razão simples que ele não governa. Agora, é como digo, o presidente da República tem 2 ou 3 poderes essenciais. Primeiro tem o poder da palavra. Com a palavra, se for uma palavra certa, pode ter uma grande capacidade de influência. Segundo, tem aquilo que se chama magistratura de influência, sobretudo junto de quem for governo. Porque o Presidente da República reúne com o Primeiro-Ministro todas as semanas e em privado pode influenciar as políticas, as decisões e as medidas. E finalmente o Presidente da República tem um papel de arbitragem, de construir pontos de entendimento entre quem está no governo e quem está na oposição, para fazer algumas reformas, sei lá, na justiça, sei lá, na habitação, sei lá, na saúde. O Presidente não faz acordos, mas aproxima as partes. A comunidade portuguesa, principalmente no Brasil, acredito que no mundo, está se renovando, não é? O que as comunidades, mais precisamente a nossa, pode esperar do seu governo se o senhor for eleito? Uma maior aproximação entre Portugal e as comunidades. Eu vou, por exemplo, fazer uma coisa que nunca se fez. Presidências abertas. Sim. No estrangeiro, junto às comunidades. Em Portugal toda a gente sabe o que são presidências abertas e eu vou explicar. O Presidente da República sai do Palácio de Belém e passa uma semana, por exemplo, a visitar regiões do país, a reunir com os autarcas, com os empresários, com as forças vivas da região. Qualquer presidente em Portugal tem feito isto. E bem, mas nunca se fez nas comunidades. E se um Presidente da República vier aqui ao Brasil durante uma semana ou 10 dias, porque o Brasil não é um país, é um grande continente, e trouxer consigo ministros, altos funcionários do Estado, representantes dos partidos, evidentemente que isso é bom para as comunidades. Porquê? Porque lhes vai dar maior visibilidade. Segundo, porque vai dar uma maior aproximação com as autoridades portuguesas. Terceiro, porque há assuntos das comunidades que às vezes não saem da gaveta, que os ministros nem sequer conhecem, mas dessa maneira podem ser refletidos e até resolvidos. Esta é uma iniciativa nova, inovadora, que eu vou introduzir. E até por uma razão muito simples. Portugal é uma nação. Contam os 10 milhões de portugueses que estão lá e os milhões de portugueses que estão fora de Portugal. O que é mais importante hoje? Aproximar mais as comunidades de Portugal. Fazer com que as autoridades em Portugal estejam mais atentos aos problemas das comunidades, que são problemas nos consulados, que é preciso ter tratado localmente, que são problemas em alguns países de falta de investimento na língua, na cultura, no ensino do português. Em alguns países isto é muito sério, que são os problemas ou os incentivos necessários para, por exemplo, o associativismo, que é frutíssimo, por exemplo, aqui no Brasil, e ainda bem. Eu recordo que no final do século os imigrantes não votavam nas eleições presidenciais. Lembra-se disso? Sá Carneiro lutou contra isso durante anos e nunca conseguiu mudar isso. E foi numa mudança da Constituição em 1997 que se mudou. E quem foi o partido que lutou por isso? E que pôs essa condição à cabeça para que houvesse uma mudança da Constituição?
o Partido Social Democrata. E quem foi a pessoa em nome do Partido Social Democrata que tratou dessa matéria e negociou esse direito de voto dos imigrantes para a escolha do chefe de Estado? Fui eu. Um grande orgulho, foi uma grande honra, foi um privilégio. Não é para que ninguém me agradeça, porque isto que é justo não se agradece. E há que se lembrar também que foi o senhor, me lembro como se fosse hoje, porque eu era radialista, na época fazia programas para a comunidade e recebia fitas cassete de noticiário e de músicas da RTP Internacional. Foi este senhor que está à minha frente, que foi o idealizador desse projeto. E desde já, em nome da comunidade, meus parabéns. Muito obrigado, é verdade, tive muito gosto também. Não é para me agradecer, mas achei, numa altura em que era ministro, em que tinha a tutela da comunicação social, achei que de facto era justo levar notícias de Portugal, cultura de Portugal, desporto de Portugal, através de um canal de televisão. Foi um grande investimento, mas acho que valeu a pena. Tudo para dizer o quê? A experiência do passado conta, porque a experiência do passado dá mais segurança em relação ao futuro. Mas agora o futuro é que conta. E eu espero que os portugueses vão votar em força nas eleições presidenciais, dia 17 e dia 18 de janeiro. Uma última pergunta que eu não posso deixar de fazer, porque senão as redes sociais não vão me perdoar. O tema imigração tem sido falado nos últimos tempos. Eu andei quase 3 meses lá a gravar essa próxima temporada que se iniciou hoje no programa. Eu sou um luso-descendente, sou toda hora questionado na rua, não é? Como é que o senhor vê esse momento da mudança da lei da imigração e que os brasileiros, muitos já discutem, né, com certo temor? Mas acho que não têm que ter temor. Os brasileiros não têm que ter temor, por 2 ou 3 razões muito simples. Primeira grande razão, a comunidade brasileira em Portugal é grande, é forte e é significativa, e toda a gente tem uma excelente opinião da comunidade brasileira em Portugal. Segundo, tem uma ótima opinião, porquê? Porque a comunidade brasileira está muito bem integrada no país. Quer no norte do país, por exemplo, a zona de Braga, onde a comunidade é muito forte, quer na zona de Lisboa. A comunidade brasileira está muito bem integrada. Não cria problemas, não cria dificuldades. Tem um trabalho que é apreciado por toda a gente. Terceiro, Portugal prefere ter imigrantes que falem português do que imigrantes que não falam português. Ora, um brasileiro fala português. E se fala português, tem mais fácil a integração, porque quem fala português tem mais fácil a integração na sociedade do que alguém que não fala português. E por isso a comunidade brasileira, por as provas que já deu, pela integração boa que tem na nossa sociedade e porque fala português, não tem nada a temer, bem pelo contrário. Ou seja, tudo quanto são cidadãos de língua portuguesa. Dr. Luiz Marques Mendes, muitíssimo obrigado por esse tempo. Esperamos entrevistá-lo assim que o senhor tomar posse. Desejamos sucesso, saúde e paz. Muito obrigado por esta oportunidade e, se me permite, apenas um apelo final às pessoas que nos possam estar a ver e ouvir. No dia 17 de janeiro e 18 de janeiro, nos 2 dias, podem votar. Podem ir ao consulado. E eu queria acrescentar neste apelo: podem e devem ir. Escolher o chefe de Estado é um privilégio. Deve ser um orgulho para qualquer português. E por isso, se puderem fazer esse esforço, vão lá. Se entenderem votar em mim, muito bem. Mas se entenderem votar noutros, também está tudo bem. O importante é que votem por Portugal e em nome de Portugal. Que esse aperto de mão seja um aperto de mão e o próximo que seja em Belém. Muito obrigado. Obrigado. Afinal, assim é Portugal. Venha celebrar a vida em alto astral, saboreando os assados na brasa de carvão com tempero inconfundível, além de generosos e deliciosos acompanhamentos e caneca 0 grau, na melhor do Rio há mais de 50 anos. Na Brasa Colômbia. Rede Economia.
Prepare-se para o caminhão de economia neste Natal. Rede Economia. Economia é aqui. Na próxima semana você conhecerá, se ainda não conhece, Tomar, que fiquei surpreso com o que lá vi após muitos anos da nossa primeira visita. Sabe quem me levou? A Galtour Viagens, que há mais de meio século conhece Portugal como ninguém. Está me levando novamente agora para passar as festas de fim de ano com os meus familiares. Pelo motivo do mau tempo, como falei semana passada, não exibimos novamente o novo quadro Oficina de Sabores do chefe Marco Gomes, já que os primeiros episódios serão gravados na região transmontana. Esperamos, na próxima semana, cumprir com o nosso prometido. A continuação de uma ótima semana é para você, sempre com força, fé, saúde e paz. Tchau! Na nossa vinda a Tomar, foi nos direcionado para ficarmos nesse hotel, o Vila Galé, que já faz parte do grupo da Galtour Turismo. Assim é Portugal. Oferecimento Beirão da Serra, parceiro de verdade. Santa Mônica, rede de ensino. O Amigão, o melhor amigo da sua família. Lawrence, em Sintra, o mais antigo e histórico hotel da Península Ibérica.